Como dissemos há pouco, né, antes de chamar o nosso break, estamos recebendo hoje aqui o vereador Vanderlei. Eu até brincava com ele, segue vereador, ele disse, segue vereador. Está licenciado, não está recebendo salário, né? Bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Bom dia aos amigos que fazem parte aqui também da mesa. Everton Luiz. Raíssa. A Raíssa, conheço bem o pai dela lá de Guarantã do Norte, amigo nosso, o Kleber que está presente e todos os ouvintes. Sem dúvida alguma, é sempre um motivo de alegria e satisfação, Marlene, estar aqui nos microfones da Rádio Sorriso, que eu já venho desde 1989, né? Nesses microfones conversando com o povo de Sorriso. É um privilégio, uma honra, sem dúvida alguma, acompanhar essa emissora que é pioneira na comunicação no nosso município. Muito bem. Vereador Vanderlei esteve candidato a deputado estadual. Aliás, na última entrevista o senhor não veio. Não sei por que o senhor não veio. Na última que estava marcado o seu horário aqui. Não lembro. Pós-resultado, como se sente? O que o senhor viu para Sorriso, para a região, em termos de eleição estadual, principalmente? Marlene, muito boa pergunta. Eu só quero abrir um parênteses com a tua licença para falar um pouquinho da questão aí da 163. Eu estou extremamente feliz, realizado, grato à população de Sorriso, grato aos vereadores do Mato Grosso do Pará, grato também aos prefeitos, em especial ao governo de Mato Grosso. Tudo que eu defendi nesses microfones pelo movimento que nós realizamos ali junto à Fiagril, e eu colocava na imprensa local e também do Estado, que o governo do Estado, por ser nota A no Tesouro Nacional, por ter 7 bilhões de reais em caixa, que o governo do Estado deveria estar assumindo pelo MTPAR, a concessão da 163 em parceria com os prefeitos e produtores. Todo o que nós desenhamos, eu vejo se realizando. O movimento que nós provocamos o governador, nós tivemos na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, não só defendi essa posição, mas como cobrei a agilidade do TCU, do Ministério da Infraestrutura, da NTT, na resolução da decisão que o Estado de Mato Grosso aguardava. Então eu vejo que tudo aquilo que nós trabalhamos, seja aqui no Estado, no Congresso Nacional, a gente vê se realizando. Então eu estou muito feliz. Eu só fiz um alerta aqui ao prefeito Ari Lafim de um ponto que eu colocava, que os 1 bilhão e 200 milhões, o Estado não pode usar do caixa dele. Negocia com os bancos e negocia com o presidente, negocia com o BNDES, que o BNDES, a Senhora Marlene falava isso, que o BNDES financia esses recursos para a gente duplicar a BR. Por quê? Porque o Estado precisa de cirurgias, o Estado precisa de mais creches, precisa de mais escolas, o Estado precisa de mais MT sendo pavimentadas. A gente não pode descapitalizar o Estado em detrimento da 163. Então, estou muito feliz e vou continuar trabalhando junto ao Piveta, essa busca junto ao BNDES. Em relação ao que você me perguntou, eu me sinto muito feliz, realizado, Everton e Raíssa e a todos os nossos ouvintes. Estou feliz porque não tive apoio de prefeito, não tive apoio de vice-prefeito, não tive apoio de nenhum vereador, nenhum comerciante, nenhum produtor rural, nenhum empresário. E, no entanto, estando ao lado do presidente Lula, nós conseguimos fazer mais de 3 mil votos em Sorriso. Estou feliz porque dei voz a muitas pessoas que estavam com medo de dizer que era Lula. Pessoas que estavam retraídas e se sentiam oprimidas. E dessa forma, pela voz do Vanderlei Paulo, pela candidatura do Vanderlei Paulo, as pessoas perderam o medo, foram para as ruas, participaram de carreatas conosco, de caminhadas, e dentro do processo democrático do direito brasileiro, elas se posicionaram e mais de 13 mil votos nós tivemos para o presidente Lula em Sorriso e o Vanderlei Paulo mais de 3.100 votos. Então, estou muito feliz pelo resultado, Marlene, porque a gente também traduziu a vontade e o sonho de muitas pessoas que queriam, com certeza, também ter a sua opção respeitada. Perfeito. A gente respeita a opinião de todos, mas eu preciso perguntar. Sorriso não ficava sem eleger deputado há 20 anos, pelo que me informaram. Eu estou aqui há pouco tempo, mas é isso. O senhor não acha que tira a importância da eleição de deputado estadual colocar as coisas desta forma, como o senhor está colocando, que foi importante 3 mil votarem para o senhor porque tiveram a liberdade de votar no candidato à presidência que quisessem votar? Não, Marlene, de forma alguma. Até porque algumas pessoas, representadores, queriam e quiseram me imputar essa responsabilidade de que determinado candidato não se elegeu pelos meus votos. Isso é miopia e falta de estudar realmente o desenho do cenário político de Sorriso. Para você ter uma ideia, não se pode atribuir o Vanderlei Paulo com 3 mil votos a não condição do Damiani ter se elegido. Por quê? Porque nós tivemos mais de 2.500 votos brancos,
mais de 840 votos nulos. E pasmem vocês que estão me ouvindo em casa. 183 candidatos tiraram de Sorriso, com voto do povo de Sorriso, 10.400 votos. Estou repetindo, saiu para candidatos por eleitores de Sorriso 10.400 votos. O que é que faltou? De repente, a gente se organizar com a sociedade organizada, com as entidades de classe e ter trabalhado o voto útil dos nossos eleitores. A gente quem, vereador? Eu digo os partidos. Agentes políticos. Eu digo os agentes políticos, os partidos políticos, as entidades representativas de classe, né, as lideranças vivas do nosso município. Às vezes a gente preocupados, de repente, com a nossa formatação partidária, Marlene, esquecemos de pensar de que a gente tinha que sensibilizar os nossos eleitores que não votassem, de repente, em candidato de fora, por mais que eles tenham a liberdade, e eu respeito isso. Agora, o que acontece? Não podem atribuir a mim o fato de ninguém ter se elegido quando você tem mais de 13, 14 mil votos que não se tornaram úteis para os candidatos Sorriso. Só para você ter uma ideia, com esses eleitores que votaram para candidato de fora, elegiu o Damiano e elegiu o Chuchu. Mas não é um direito que o cidadão tem de escolher em quem ele quer votar? É o mesmo direito que eu tenho de ser candidato. Não, eu não estou dizendo que o senhor não é tem, verdade? Mas eu também não posso pactuar de que o cidadão não pode votar em quem está lá na Mas urna. eu falei que eu respeitava, Marlene. É o mesmo direito que eles têm de escolher, é o mesmo direito que eu tenho de ser candidato sem ser questionado ou acusado de algo que eu não fiz. Então o senhor não tem parcela de culpa mas de Sorriso? forma alguma. Estou perguntando. Né? Qual é a parcela se 10.400 eleitores e os 3 mil votos que o senhor por fez? São meus, de direito meu. Tanto é que eu não pedi... Perguntando. Não pedi para nenhum candidato, eu não pedi nem para a ala bolsonarista votar em mim. Eu dizia muito claro, quem vota Lula, vota Vanderlei Paulo. Até nos meus impressos estava assim. Eu respeitei os outros 4 candidatos que eram bolsonaristas. E o senhor fica triste de Sorriso não ter nenhum candidato? Olha, não ter nenhum deputado? Olha, eu fico triste às vezes pela condução que a gente poderia ter feito melhor, Marlene. Se a gente tivesse trabalhado, sensibilizado, de repente, os nossos eleitores, nós teríamos mais 2. Aprendemos alguma coisa com isso? Eu acho que a sociedade aprende e todos nós também aprendemos. De que é importante trabalharmos no momento eleitoral os votos úteis para os nossos candidatos. Agora imagina, Marlene, 183 candidatos levar 10.400 votos, realmente é um absurdo. Então é por isso... Mais os 3 do senhor poderia ter feito, então, Damiano e Chuchu. Eu poderia ter me elegido. Né? Eu poderia estar lá. Porque não dá para você tirar, digamos assim, o brilho de cada candidato. Cada um estava na sua ala. Quantos votos o senhor se elegia? Quantos votos? Ali, se nós fizéssemos 2, a previsão era 14, 15 mil votos. Então não daria. Exatamente. Mas se eu pego 10.400 mais o branco e nulo e o que eu fiz, passava 16. É justamente essa questão que eu estou pontuando. A gente tem que trabalhar o voto útil, é muito importante. Vanderlei, você acredita que houve algum erro durante a sua campanha? Porque conforme o senhor falou, né, no slogan, vamos dizer assim, de sua campanha, quem vota Lula, vota Vanderlei. Lula obteve mais votos, acho que 5 mil votos a mais do que você obteve. Acredita que houve algum erro na sua campanha que você totalizou menos votos do que o presidente? Eu, de repente, não consegui ser competente no sentido de grudar os votos totalmente no presidente Lula. Mas eu tenho que lembrar que teve candidatos também do PT aqui que receberam votos, e é natural do partido. É natural também que, por exemplo, você vota em Lula, mas você foi atendida por um ou outro candidato. Você está me entendendo? Então você vota no Lula, mas você também faz a opção por aquele candidato. Então a gente não consegue realmente fazer essa junção muito forte. Porque às vezes eu tenho opção pelo meu presidente, mas um candidato, de repente, me atendeu melhor do que o outro ou mais que o outro. Aí você acaba realmente, por uma questão de gratidão, se direcionando mais a esse candidato. Eu não indico que foi competência, porque ter coragem de defender o presidente Lula da forma como eu fiz e faço em Sorriso, não é para qualquer um. Não, tem que ter realmente coragem. Mas eu faço isso nos pilares da democracia. Nos pilares que, inclusive, vocês defendem aqui, do princípio do respeito, a diferença, a diversidade. Não é isso, Marlene? Sempre. Que eu vejo vocês pontuando aqui com muita competência, inclusive. Nós não temos muito tempo mais para a gente fechar. Segue em frente como agora. Volta para a Câmara, segue vereador, o futuro e como é que o senhor enxerga a sua saída desta campanha? Mais forte, menos forte? Marlene, vou voltar para a Câmara, daqui mais 30 dias, vou dar oportunidade para um novo vereador. Eu entendo que eu não ganhei sozinho, estou oportunizando aí até 3 vereadores agora. Seria o Diego da Escola, mas ele abriu mão nesse momento, vai o Aparecido.
vai ser o próximo. E esse que está no teu lugar? É o Gilberto. Mas o Gilberto vai sair? O Gilberto sai, né, no entendimento que nós fizemos no partido, muito legal isso, a gente está valorizando. Tá, eu saio fortalecido, Marlene, me sinto muito fortalecido, porque realmente fiz muitas amizades, recebi muitos votos de pessoas que eu não havia recebido, a admiração de muitas pessoas que também gostam do presidente Lula, e quando assumi na capital nacional do agronegócio o apoio ao presidente, sem dúvida alguma, isso realmente fez com que a gente conquistasse muitas pessoas. E eu acredito o seguinte, Marlene, é importante que uma parte do agro esteja lá com o presidente Bolsonaro, e mais importante que uma parte esteja com o presidente Lula. O Lula não pode ganhar sem ter nenhum apoio do agronegócio, porque se ele ganha da eleição, que eu acredito que vai ganhar, por isso o voto 13, nós vamos precisar trabalhar para defender realmente os nossos produtores rurais. Alguém do agro aqui apoia o presidente Lula? Olha, nós temos. Eu conheço aqui algumas pessoas, poucas pessoas que apoiam, mas não vou dizer nomes, até porque entendem que podem até ser, digamos assim. Você entende o processo. Você deixar de lado, às vezes, né, ser um pouquinho oprimido, isso não é legal, né? Então, o que acontece? Mas nós estamos com o Iraí, estamos com o Blairo Maggi, estamos com o Neri Geller, estamos com o Carlos Favro. Então, eu quero garantir ao agronegócio, independente que nesse momento não nos enxergam ainda como parceiros, mas que nós vamos ser parceiros, sim, do agronegócio brasileiro, que é a grande locomotiva desse país. Mas o presidente disse algumas coisas que não agradou o setor. Às vezes, no momento do calor da política, você fala coisas. Eu já fiz muitas situações dentro do processo político, eu estava num caminho e eu tive que voltar. E o presidente Lula foi excelente para o agronegócio. Até 2005, Marlene, nós vivíamos no Banco do Brasil, lá os vereadores, produtores, cooperativas, brigando para refinanciamentos da dívida agrícola brasileira. A gente fez o caminhonaço lá em Brasília. Nós fizemos o movimento do Grito do Ipiranga. De 2006 para frente, Marlene, com o trabalho do presidente Lula no mercado indiano, chinês, russo e do Oriente Médio, nós passamos de 100 bilhões para 500 bilhões de exportação. Nesse período, o produtor se capitalizou e, acima de tudo, ele realmente hoje ele está forte. Mas lembrando que o presidente Lula cuida de gente, do mais pobre, do mais humilde, num grande programa de habitação, num grande programa de saúde como as UPAs, os institutos federais, duplicação da BR-63 do perímetro urbano, iluminação, centro de eventos aqui em nosso município e muitas ações importantes que ajudaram o Sorriso com mais de 5 mil casas. Por isso que eu continuo com o nosso presidente, dia 30, vote Lula. Um grande abraço a vocês aqui da Rádio Sorriso. Tenho o maior carinho e respeito por vocês. E obrigado, Marlene, Raíssa e Everton, por essa oportunidade, estendendo o meu abraço ao Maninho também.